Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Campinas começa a testar caminhão 100% elétrico na coleta de lixo. Aluno da Escola Estadual Reverendo Eliseu Narciso conquista medalha de ouro na terceira fase da Olimpíada de Matemática. E no esporte, na Série B, Guarani vence Coritiba no Brinco de Ouro e confirma a reação. E tem ainda o nosso quadro Se Liga na Profissão, tem previsão do tempo, tem muitos assuntos para a gente poder abordar aqui no Jornal Câmara Notícia. Mas a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque foi anunciado ontem que a cidade começou a testar o caminhão 100% elétrico na coleta de lixo. A reportagem é de Rafael Turati. A Prefeitura de Campinas agora conta com um caminhão 100% elétrico para coletar o lixo da cidade. De início, o veículo vai circular pelo município em um período de testes. O secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, explica como vai funcionar a operação do novo veículo. Ele está aqui numa fase de testes operacionais. Por quê? Porque é um sistema que nós não conhecemos ainda na operação. Ou seja, recarga da bateria, capacidade operacional, tempo de utilização, sustentabilidade, porque ele não emite gás carbônico, né? Então, nós vamos medir isso por um período aí estimado de 6 meses para poder ter documentação para tomar decisões se vale a pena ou não do ponto de vista econômico, financeiro e ambiental. Inicialmente, nós vamos trabalhar na área central, no centro expandido da cidade, né? Por quê? Porque é uma área que tem muito resíduo. Então, nós queremos testá-lo com capacidade de carga bastante bruta, para poder ver se ele apresenta algum problema ou não. Claro que depois de 1 mês ou 2, nós estaremos deslocando para outras áreas da cidade. O veículo pode coletar até 8 toneladas de lixo por turno de funcionamento e tem uma autonomia estimada em 6 horas de operação por recarga. O caminhão evita a poluição do ar ao deixar de emitir toneladas de gás carbônico na atmosfera. São muitas as vantagens, imaginamos, por isso vamos testar. Ambiental, esse caminhão, no ano, ele consegue evitar a emissão de 82 toneladas métricas de gás carbônico na atmosfera. O que é isso? É pouco? É muito? É muito. Isso equivale a 550 árvores o ano inteiro absorvendo o gás carbônico da atmosfera. Então, é significativo, sem sombra de dúvida. Nós vamos testar a questão econômica, operar com energia, operar com combustível, o que é mais econômico, né? Nós vamos testar também a questão operacional da mão de obra, porque nesse sistema que nós vamos testar, eu utilizo só 2 garis, no convencional 4 garis. Então, são muitos os testes que nós queremos fazer para poder ter uma noção mais concreta do que representa a operação com um caminhão desse. E olha só, aluno da Escola Estadual Reverendo Eliseu Narciso conquistou a medalha de ouro na terceira fase da Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo.
A cara de feliz do Vitor tem um motivo muito especial. Ele vem ganhando uma medalha atrás da outra. Desta vez não foi diferente. O estudante da Escola Estadual Reverendo Eliseu Narciso conquistou a medalha de ouro na terceira fase da Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo. Incrível, né? Tive dificuldade um pouco na prova, porque era uma prova até que bem difícil, mas de resto foi bem divertido quando eu descobri que eu ganhei a medalha de ouro. Como foi essa Olimpíada? Essa Olimpíada foi online, que a gente... Como eu fui o único de ouro na segunda fase, passei para a terceira nessa escola, eu fiz aqui na própria biblioteca mesmo. Aí tava o coordenador geral aqui, sendo meu fiscal aqui, e eu fiz a prova. O objetivo da Olimpíada foi contribuir com a melhora dos estudantes, potencializando o processo de ensino e aprendizado dela, a matemática. É uma forma de incentivar o estudo da matemática e também uma forma de selecionar alguns alunos que consigam conquistar essa premiação para entrar em alguma faculdade, por exemplo. Com foco nas unidades temáticas do currículo, principalmente aritmética, geometria, álgebra, números, grandezas e medidas, probabilidade, estatística e lógica. Em tudo isso, o Vitor mandou bem demais. Sim, na medida do possível dentro da série deles, né? Foi muito bem elaborado as questões e ele foi muito bem na resolução, né? O professor dele está todo orgulhoso, até porque foram 1.935 alunos entre ouro, prata e bronze. E olha, 225 são medalhistas de ouro nessa terceira fase, que receberam o convite para fazer a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. O Vitor vai estar lá. E eu vou tentar, né, ganhar a medalha na OBM, mas eu não sei se consigo. Eu vou tentar. O que é mais difícil? É um pouco mais difícil. São questões de nível nacional agora. Não só eu, como toda a nossa equipe gestora da escola, ficamos muito felizes com o desempenho do Vitor, né? Sabendo que é um dos alunos, né, aplicado em matemática, que gosta da matemática e também um amparato, né, que a gente tem com toda a nossa gestão, né? Olha, contando novamente, né, com essa equipe boa que a gente tem da gestão e com o Vitor, né, empenhado igual está, né, acredito que vem mais uma medalha para a escola, sim. O Centro de Educação Infantil do Jardim Novo Maracanã abre hoje o cadastro de intenção de vagas para a creche. As aulas começam no dia 23 de setembro, atendendo 320 crianças de 0 a 5 anos nos períodos parcial e também integral. Pais ou responsáveis que tenham interesse em uma vaga nesta unidade podem fazer o cadastro de duas formas: presencialmente em qualquer creche da rede municipal ou por meio do cadastro online. Você acessa lá pelo computador, celular, o endereço, o site é o pré-cadastro-campinas.sp.gov.br, está aqui embaixo da sua tela. 12:09, ano eleitoral, ano de disputa, de corrida para alcançar tanto o posto de chefe do Executivo quanto uma das 33 cadeiras aqui da Câmara dos Vereadores. Com a facilidade tecnológica, a informação propagada instantaneamente, fiscalização precisa acontecer neste período e também deve ser redobrada. O Tribunal Superior Eleitoral dispõe de duas ferramentas para receber relatos de desinformação eleitoral e uso indevido de inteligência artificial nas eleições de 2024. O TSE, em sua página, ele tem aquela checagem de fato ou boato, né, em que ele procura informar a população sobre os boatos que são espalhados aí para esclarecer o que é verdade para a população. A região de Campinas tem mais de 2.500.000 eleitores aptos a ir às urnas no dia 6 de outubro. Portanto, qualquer informação suspeita deve ser denunciada aos canais oficiais. Temos o SOS Voto, que é o número 1491, que o eleitor pode ligar, né, e denunciar uma desinformação.
Temos o aplicativo Pardal, em que as propagandas eleitorais irregulares elas podem ser denunciadas. O que o eleitor tem que fazer é tirar foto, ou eventualmente fazer um vídeo, para que a gente possa fazer a verificação ali direto pela internet. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do país. Hora das notícias do Legislativo, porque em reunião solene foi entregue o diploma de mérito gastronômico ao FACABAR. A história do FACABAR remete a 1958, quando 4 ex-funcionários do então conhecido Bar Ideal compraram o antigo restaurante Lo Schiavo e ali fundaram o FACABAR, utilizando o sobrenome do lancheiro, Antônio Faca Filho. Em 1984, com o falecimento de Antônio Faca, o bar foi fechado até 2005, quando Fátima Silva reabriu o estabelecimento, resgatando a história tradicional. Fátima Clemair, proprietária do bar, agradeceu a entrega do diploma de mérito gastronômico. Não é para mim o diploma, vocês sabem disso, é para a equipe do FACABAR, que inclusive o Vicente, que não está aqui, mas também fez parte dessa conquista, né, desse desenvolvimento, e por nós estar aqui quase 20 anos já nesse local, no FACABAR. O filho da proprietária, Charluan Leles, relembrou tempos difíceis do resgate nestes 20 anos. Agradecer a equipe, todo mundo aí, colaboradores em si, não foi fácil, né? Esses 20 anos aí de bar, o comecinho, a senhora lembra? Ali não pingava uma alma viva, até resgatar a essência do FACABAR não foi fácil não, mas graças a Deus, todo mundo aí ajudando, uma equipe excelente, nota 1000, que não tem, o patrimônio maior que a gente tem é a nossa equipe. Então, se não fosse eles, nada disso teria acontecido. Todo mundo, desde o lavador de prato até o gerente, são todos muito essenciais. E hoje é quarta-feira, portanto é dia da reunião ordinária de número 50. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 7 projetos. Entre eles está em análise inicial projeto de lei que determina prioridade para a instalação de iluminação em locais destinados à travessia de pedestres com faixas pintadas ou demarcadas, de maneira a reduzir o número de atropelamentos durante o período noturno. Também está prevista para esta noite a votação do projeto de lei que prevê a implantação de adesivos nos veículos coletivos do transporte, indicando a localização de pontos cegos aos ciclistas, motociclistas e demais motoristas que trafegam nas ruas da cidade. Para você conferir a pauta completa, todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. Hora de Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem o Guarani recebeu o Coritiba aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, e mostrou que, de fato, está reagindo na competição. Lua Dias tentou a primeira de falta, mas a bola desviou na barreira. O camisa 10 tentou mais uma, agora de longe, mas de novo para fora. Só dava bugre, João Vitor recebeu cara a cara e parou em Pedro Morisco. Até que aos 40 minutos, Caio Dantas caiu pela direita e cruzou. A zaga afastou parcialmente. E Lua Dias tocou o rasteiro para João Vitor, na pequena área mandar para o fundo das redes. Placar aberto, 1-0 Guarani. Só que no segundo tempo, logo no início, Natanael viu muito bem Matheus Friso, que dominou de perna esquerda, bateu de perna direita e deixou tudo igual, 1-1. Só que nem deu tempo dos visitantes comemorarem. 3 minutos depois, Lua Dias cruzou e o volante Gabriel Bispo, como um centroavante,
Cabeceou sem chances para o goleirão. Bugre em vantagem, 2-1. O Coritiba respondeu nesta finalização, mas Vladimir foi no cantinho. Friso tentou o segundo, mas por cima. O Guarani ainda teve mais uma oportunidade. Heitor saiu do banco de reservas e acertou a trave. Mas ficou nisso. No Brinco de Ouro, Guarani 2, Coritiba 1. É vitória que comprova, né, que a equipe está em ascensão, já que agora nos últimos 6 jogos foram 4 vitórias. O Bugre segue na lanterna com 21 pontos, mas tem um jogo a menos em relação às outras equipes da zona de rebaixamento. Ainda precisa enfrentar o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Chegou aos 21 pontos, o CRB é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 25 pontos. Então, se continuar jogando desta maneira, tem tudo para deixar as últimas posições. Guarani volta a campo no domingo, 6h30 da tarde, contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte. Vamos de Jogos Paralímpicos de Paris, reta final das competições, e o Brasil segue ganhando muitas medalhas. Hoje, o Bartolomeu Chaves conquistou a prata nos 400 metros T37, classe do atletismo, para pessoas com paralisia cerebral. A Lara Lima conquistou o bronze no halterofilismo e garantiu a 50ª medalha do Brasil em Paris 2024. Vamos ao quadro geral então, olha só, a China segue disparada na primeira colocação, 56 medalhas de ouro, 41 de prata e 23 de bronze, chegou então a 120 medalhas nesta edição. Grã-Bretanha, segunda colocada, 31 medalhas de ouro, 20 de prata, 16 de bronze, no total tem 67. Os Estados Unidos estão na terceira colocação, 24 medalhas de ouro, 22 de prata, 11 de bronze, no total tem 57. E o Brasil tá ali, top 5, em quinta colocação, com 14 medalhas de ouro, 12 de prata, 24 de bronze, 50 medalhas nesta edição dos Jogos Paralímpicos de Paris. E nós vamos informando aqui até o final da semana, né? A reta final é a última semana dos Jogos Paralímpicos, o desempenho do nosso país, dos nossos atletas. 12h mais 19 minutos, olha só, o lixo eletrônico é um dos resíduos sólidos produzidos pelo ser humano sem data para acabar. Com o uso crescente das tecnologias, vamos ter que aprimorar o sistema de reciclagem e fazer valer a logística reversa em toda essa cadeia produtiva. A boa notícia é que cada vez mais nós podemos contar com empresas e organizações da sociedade civil com essa finalidade. Tema que a gente acompanha a partir de agora no nosso quadro O Giro Ambiental. Você sabia que o Brasil é o maior gerador de lixos de eletroeletrônicos da América do Sul? Para falar mais sobre isso, no Giro Ambiental de hoje a gente convidou a Tamara Figueiredo, que é Relações Institucionais da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Tamara. Bom dia, Alexandra. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje com todo mundo para poder falar sobre esse tema tão importante. Com certeza, né? Porque cada vez mais é um lixo, um descarte, um resíduo que a gente vai produzir, com certeza, né, Tamara? Sim, o lixo eletrônico, né? Atualmente a gente tem esse quadro do Brasil ser, né, o maior gerador desse resíduo da América do Sul, porque o eletroeletrônico ele está na nossa vida, né? Então, todo mundo hoje em dia está com acesso a telefone, internet, computador. Nas nossas casas, a gente tem os eletrodomésticos, geladeiras, máquinas de lavar. E quando esse produto chega no final da vida útil, o consumidor ele não sabe a forma adequada de descartar. A gente não sabe, e eu confesso que às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar os locais, os ecopontos que são ideais para esse descarte, né? E é para isso que a associação tem trabalhado, né? Exatamente. A ABRE atualmente, né, tem vários pontos de recebimento em todo o território nacional,
né? A gente tem 3,4 mil pontos em todo o Brasil, em mais de 1,2 mil municípios, né? Então a Abre ela tem criado uma rede ampla para poder exatamente ter esse ponto de acesso para o consumidor descartar de forma ambientalmente adequada o eletroeletrônico pós-vida útil. Porque se descartado ilegalmente, de forma irregular, inclusive em terrenos, coisas que a gente ainda vê muito, né? O que pode acontecer com esse descarte, com esses elementos químicos que tem nas composições dos eletrônicos? Queria que você falasse um pouquinho para a gente ter a noção da importância disso, desse descarte correto. Então, o descarte correto ele é extremamente importante porque o eletroeletrônico, se ele for manuseado de forma incorreta, ou se ele for descartado direto no meio ambiente, que infelizmente é algo que a gente ainda vê muito, né? Pessoas que descartam, né, em valas, em terrenos, acabam descartando de forma inadequada, ele tem a possibilidade de se tornar um resíduo tóxico. Porque esses produtos, eles podem conter chumbo, podem conter mercúrio, podem conter níquel. Então, quando em contato com o solo, com a água e com o próprio ser humano, né, ele pode trazer riscos tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. Ao passo que, se descartado corretamente, eles têm um baita de um valor agregado, né? Não só ambiental, porque vai deixar de contaminar, mas também vai gerar lucro, né? Porque são geralmente elementos que têm um valor agregado ainda muito grande, né? Exatamente. O eletroeletrônico ele tem esse valor agregado, né? A Abre como uma associação sem fins lucrativos, né? Acaba ajudando a fazer essa gestão da logística reversa em todo o território nacional, né? E juntando, unindo esses parceiros que conseguem participar dessa cadeia do sistema de logística reversa, do eletroeletrônico e eletrodoméstico, né? Mas a gente vê que a maior importância desse descarte, de fato, é a mitigação dos problemas do meio ambiente, né? A diminuição da demanda por matéria-prima, né? E principalmente a gente poder conscientizar, né, a população sobre essa importância, né, do descarte correto do eletroeletrônico e eletrodoméstico. E isso está inclusive na lei, né, Tamara, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela responsabiliza todos os agentes da cadeia produtiva desses materiais, desses produtos, né? Então está na lei, a gente precisa cumprir isso, né? Exatamente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde 2011, já vem trazendo essa obrigação, né, aos fabricantes, distribuidores, importadores, comerciantes de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, né? A partir do Decreto Federal 2240 em 2020, a gente começou, de fato, a ter uma regulamentação maior, né, sobre esse tipo de resíduo, mas que cada vez mais vem trazendo essa obrigação para todos os integrantes da cadeia, que começa exatamente com o consumidor, né? Então, o consumidor, a partir dessa conscientização, a partir desse conhecimento de que ele precisa descartar de forma adequada, ele já sabe onde procurar um ponto de recebimento mais próximo e descartar esse eletroeletrônico, eletrodoméstico pós-vida útil. E como é que a gente pode fazer para saber onde tem um ponto da associação, né, para a gente encontrar esse ponto com facilidade e juntar os nossos resíduos e levar no lugar adequado? Como é que a gente faz para descobrir? Então, a Abre possui todos esses pontos, né, mais de 3,4 mil pontos em todo o território nacional, e para que o consumidor consiga descartar de forma ambientalmente adequada, é só ele entrar no nosso site www.abre.org.br. Lá ele vai colocar o CEP, o produto que ele quer descartar, e assim ele vai encontrar o ponto de recebimento mais próximo da casa dele. É muito fácil. Em Campinas nós temos, então? Em Campinas nós temos 55 pontos de recebimento. Não tem mais desculpa, então, agora. Não tem mais desculpa. O consumidor, ele já pode entrar no site, encontrar o ponto de recebimento mais próximo e descartar aquela geladeira que está no canto, naquele quintal que já não se usa mais, aquela gaveta cheia de cabos, carregadores, celulares antigos. Então, o consumidor já sabe onde descartar de forma adequada em Campinas. Só para a gente tirar essa dúvida também, no caso desses produtos maiores como a geladeira, a gente teria que contratar um fretezinho para levar até esse ponto de coleta, certo?
Ele pode entrar no site. No site, cada ponto de recebimento, ele tem uma forma, né, de trabalhar, digamos assim. Então, tem alguns pontos que podem coletar na sua casa e tem alguns pontos que o consumidor tem que levar até o ponto de recebimento. Mas no nosso site vem tudo explicado, cada ponto de recebimento, até que horas funciona, como o consumidor pode descartar, se é preciso agendamento. Então, ele fica bem explicadinho sobre a forma com que ele vai conseguir descartar esse eletroeletrônico, esse eletrodoméstico de maior porte. Excelente! Então, a Abre faz a gestão desses resíduos que são coletados e eles são direcionados para pontos estratégicos, para reciclagens especializadas em lixo eletrônico? Sim, exatamente. A Abre, ela conta com uma gama de parceiros em todo o território nacional, exatamente, né, para poder fazer essa gestão desse sistema de logística reversa. E todos os nossos parceiros, eles são devidamente homologados, são devidamente habilitados para poder fazer a manufatura reversa desse tipo de produto, de acordo com o que é exigido pela legislação. E você tem, Tamara, os números assim médios para a gente ter uma noção de quanto vocês conseguem retirar do meio ambiente e dar o destino correto, em termos de números? Então, esse número exatamente a gente não tem, porque o Decreto Federal 10.240, né, de 2020, ele vem trazendo uma meta de acordo com o que foi colocado no mercado no ano base de 2018. Então, a gente trabalha com porcentagens, né? Então, até ano passado, a gente tinha que dar a destinação final ambientalmente adequada para 6%, né, de tudo que foi colocado no mercado no ano base de 2018, e esse ano a nossa meta é 12%. 12% já dobra em relação ao ano passado, mas ainda dá para crescer muito esse número, né? Dá, com certeza. É um sistema que ele é um pouco difícil de implementar por conta das limitações ainda no território nacional. É um sistema novo, né, de reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. O decreto federal ele foi regulamentado, né, ele foi instituído em 2020. Então, a gente tem vindo numa progressão, né, de acordo com o que vem trazendo, mas para 2025 a meta é 17%, e a intenção é que a cada ano a gente consiga aumentar esses números e destinar de forma ambientalmente adequada cada vez mais a eletroeletrônicos. Perfeito, então, Tamara, muito obrigada pela sua participação com essas informações que são tão relevantes e agora a gente já tem essa noção e o lugar certo para procurar aí onde descartar o seu resíduo. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Muito obrigada, Alexandra. E para você que nos assiste, continue com a gente, que além dessa dica agora do nosso lixo, do nosso descarte correto, a gente vai para o nosso giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. O Pantanal está pegando fogo em proporções catastróficas. Em Miranda, Mato Grosso do Sul, os incêndios começaram no início de agosto. O cenário é agravante. Muitos animais sofrem com as chamas, tendo as patas queimadas e chegam a morrer. Uma das vítimas sobreviventes do fogo no Pantanal foi a onça Itapira, nascida em fevereiro de 2023 e já está independente da mãe. Ela foi resgatada no dia 7, antes das chuvas chegarem momentaneamente em Miranda. O fogo que atingiu a onça Itapira foi diminuindo com as chuvas significativas que finalmente caíram na região do Pantanal Sul após meses. Mas em 8 de agosto, junto com a chegada de uma nova frente fria, o fogo voltou. Animais ficaram sem ter o que comer e beber. Com o tempo seco, o fogo voltou e as fumaças e incêndios tomaram o Pantanal e também a Amazônia, chegando a se espalhar pelo país. Segundo os especialistas, 2024 está se desenhando para ser o ano com o maior número de áreas queimadas no Pantanal. O fogo pode se alastrar potencializado pelo tempo seco, aumentando o risco de situações como, por exemplo, a explosão de um caminhão após ter ficado atolado em uma área de muita areia e rodeada por capim seco. Um ouriço cacheiro encontrado por um morador dentro de casa é devolvido para a natureza em Mato Grosso. Militares do Corpo de Bombeiros realizaram a devolução de um ouriço cacheiro ao seu habitat natural, após tê-lo resgatado dentro de uma residência no município de Campo Verde, a 136 quilômetros de Cuiabá. O animal foi capturado em uma casa do bairro Cidade Alta. Ao perceberem a presença do ouriço no quintal, os moradores acionaram os bombeiros militares, que utilizaram um cambão para realizar a captura. O ouriço cacheiro foi transportado e devolvido ao seu habitat em segurança.
O satélite chinês Longa Marcha 6A, que estava em órbita, explodiu em 300 pedaços, criando uma nuvem de lixo espacial. A ocorrência reforça alertas sobre detritos espaciais que vagam pela órbita da Terra. O lançamento do satélite chinês ocorreu a cerca de 800 quilômetros acima da superfície do planeta. Embora não tenham sido observadas ameaças imediatas, o monitoramento e a avaliação continuam para reforçar a segurança e a sustentabilidade do domínio espacial. Colisões com lixo espacial oferecem riscos potenciais, tanto para as missões espaciais futuras quanto para os satélites que já estão em órbita. A própria Estação Espacial Internacional já teve perfurações em suas estruturas como resultado do impacto de pequenos pedaços de metal que viajam pelo espaço. De acordo com a Agência Espacial Europeia, atualmente há cerca de 10 mil instrumentos espaciais circulando pelo planeta. Estima-se que haja aproximadamente 40 mil detritos de pelo menos 10 centímetros e outros 130 milhões de fragmentos de no mínimo 1 milímetro. Cientistas instalam câmeras em leões marinhos para monitorar oceanos. As gravações feitas por fêmeas da espécie cobriram mais de 5 mil quilômetros quadrados do leito oceânico, incluindo áreas que nunca antes tinham sido mapeadas. A costa sul da Austrália, incluindo áreas ainda inexploradas, foi um dos pontos do estudo. Um grupo de 8 leoas marinhas com câmaras acopladas a seus corpos foram os animais utilizados no estudo. Os cientistas reuniram quase 90 horas de filmagens e isso permitiu mapear 5 mil quilômetros quadrados do leito oceânico e os habitats da própria espécie. Os resultados foram publicados em um artigo da revista Frontiers em Marine Science. Para capturar as imagens, os cientistas fixaram as câmeras rastreadoras e sensores de movimento nas costas dessas leoas fêmeas, com adesivos de neoprene, um tipo de borracha sintética. Todos os dispositivos foram projetados para não exceder 1% do peso corporal dos animais, garantindo que não afetassem a sua qualidade de vida ou comportamento. A técnica quer ser uma alternativa aos métodos de mapeamento tradicionais que envolvem lançar veículos subaquáticos ou câmeras instaladas em embarcações. De acordo com informações da revista Nature, apenas 26% de todo o leito marinho já foi explorado. Como os leões marinhos costumam se movimentar por diferentes regiões e longas distâncias atrás de peixes para se alimentar, os pesquisadores pensaram que eles pudessem ser grandes aliados nessa missão de exploração. E as gravações também serviram para treinar uma inteligência artificial de machine learning para prever as características de áreas ainda desconhecidas com uma precisão superior a 98%. Para além do valor no campo do mapeamento oceânico, o estudo também é importante para transmitir um alerta: o perigo de extinção dos leões marinhos australianos. O mercado de Pilates está em plena ascensão. Mas o que é necessário para se tornar um instrutor? Quais as vantagens e os desafios? Saiba tudo agora no nosso quadro Se Liga na Profissão. O Se Liga na Profissão desta semana vai falar sobre um ofício que existe há mais de 80 anos e contempla todos os tipos de pessoas, desde crianças até adultos e atletas de alta performance. Nós vamos falar sobre o instrutor de Pilates. O Pilates oferece um variado campo de atuação por ser possível trabalhar em clínicas, academias e espaços fitness. Além disso, o instrutor ainda tem a oportunidade de abrir o próprio negócio. A carreira é um ótimo caminho para empreender e conquistar independência com a abertura de um estúdio de Pilates. E a entrevista de hoje é com Fábio Neves, instrutor de Pilates, fisioterapeuta e educador físico. 3 em 1. Exatamente. Então, melhor pessoa não tem. Fábio, como é ser instrutor de Pilates? Bom, em primeiro lugar, é bem gratificante para a gente que trabalha com Pilates, né? Eu já trabalho há 16 anos com a técnica, então é gratificante para a gente ver os resultados que a gente consegue alcançar
com os nossos alunos, em alguns casos pacientes, né, quando são atendidos aí pela fisioterapia. Mas, acima de tudo, é muito gratificante para a gente observar a melhora, os pacientes se desafiando e conquistando cada vez mais mobilidade, que é um dos objetivos da técnica, né? Devolver para o corpo mobilidade, agilidade, equilíbrio, força e por aí vai. Você cita que é muito legal ver ali o aluno evoluir, superar as dificuldades. Para ser um instrutor de Pilates, qual é o perfil do profissional? Antes de mais nada, tem que ser um apaixonado pela atividade física. Tem que ser o perfil do profissional, tem que ser um perfil de gente que gosta de estudar, gente que se preocupa com o aluno ou com o paciente, no caso de ser um fisioterapeuta, né? E que tenha em mente que o trabalho que vai ser executado é sempre para aquele que veio te procurar. Então, acima de tudo, paixão pelo que faz, dedicação, estudo, não ter preguiça. Para ser um instrutor de Pilates, tem que ter ali obrigatoriamente a faculdade de educador físico? Aqui no Brasil, somente 2 tipos de profissionais que atuam com Pilates, né? O fisioterapeuta e o educador físico. Então, a técnica ou o método Pilates é um método de treinamento físico. Então, é a cura pelo movimento, que é o que o fisioterapeuta faz, ou então a prevenção de lesão, de doenças, e, né, especialmente musculoesqueléticas, que o educador físico também é bem capaz de trabalhar. Então tá aí o gancho para você de casa que também procura por um profissional desse. A primeira etapa é saber se ele é diplomado em educação física ou fisioterapia. Exatamente. Não é qualquer pessoa que pode ali estar instruindo. Inclusive, muita pessoa que vê e é leiga acha que é uma atividade, uma modalidade parada. É parada mesmo, não? Não, depende. Depende do grupo de indivíduos que pratica. Se você tiver, por exemplo, um atleta, nós temos aí o Medina, que é praticante de Pilates, é um atleta, né, multicampeão do surf. Então, é um cara que trabalha com o Pilates, buscando justamente melhorar a performance na principal atividade dele, que é o surf. Mas nós temos também as senhoras donas de casa, os senhores aposentados, trabalhadores, né? Tem muita gente que sai do trabalho e vem para o estúdio para desestressar, para ter uma atividade para melhorar a performance dele no dia a dia dele, na realidade dele. Então, à medida em que o nosso aluno ele evolui, ele vai passar por uma modalidade de aula um pouquinho mais acelerado, um pouquinho mais avançado, exercícios mais difíceis, né? Mas a gente tem para todo mundo. No caso, você citou o Medina, ele já é um atleta de alta performance, então é uma outra pegada de Pilates. Sem dúvida nenhuma. Né? Nós temos basicamente no mercado 2 modalidades de Pilates aí, se é que a gente dá para separar, né? Nós temos o Pilates que é chamado clássico, original, que é mais um workout, é uma atividade um pouco mais aceleradinha, é uma atividade mais interessante para atletas, né? Mas nós temos também uma modalidade que é o Pilates moderno ou contemporâneo, que é uma modalidade um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais adequada para alguns indivíduos que têm alguma limitação, para indivíduos que às vezes têm um pouco mais de idade e também alguma comorbidade. Então a gente vai trabalhar de acordo com o perfil do aluno que a gente acaba recebendo no estúdio. Então o instrutor de Pilates já começa ali nessa parte de aprender essas 2 modalidades, essas 2 formas de trabalhar com Pilates. No Brasil nós temos formações específicas para esses 2 grupos. Nós temos os cursos de Pilates que na grande maioria aqui do Brasil trabalham com Pilates moderno, contemporâneo, que é uma miscelânea de exercício, cada aula é um pouquinho mais diferenciada da outra, para não ficar muito numa rotina presa, né? E nós temos também algumas escolas de Pilates aqui no Brasil que atuam só com o Pilates, que é o clássico original, que aí é uma rotina um pouquinho mais travada, um pouquinho mais fechada, porque é um método de treinamento, né? Então todo método de treinamento, para ser eficiente, ele precisa de repetição, né? Então nós temos no Brasil as 2 formações, e aí normalmente quem está começando acaba optando por uma modalidade mais contemporânea, mais moderna, que abrange um grupo maior de indivíduos, né? E a maior parte dos estúdios Brasil afora trabalham assim, né? Aqui em Campinas também.
Então a gente acaba, e são cursos um pouco mais baratos para quem está iniciando. É uma boa saída. Quanto tempo a pessoa leva ali fazendo um curso, uma profissionalização nessa área de instrutor de Pilates? Tá. Um curso de Pilates moderno, contemporâneo, um bom curso, eu acredito que na faixa de 3 a 6 meses seja um prazo bacana. Que dá tempo do aluno, né, enquanto ainda não instrutor, aluno de curso de Pilates, aprender de fato a metodologia toda, tudo que envolve a técnica, que não é só exercício, né, ela tem uma fundamentação metodológica para trabalhar, né, mas de 3 a 6 meses é um prazo bom, com estágio, né, com avaliação para entender se aquele aluno de Pilates tem condição de se tornar um instrutor de Pilates, né, aquele fisioterapeuta ou educador físico. E os cursos na modalidade clássica, ou né, que são mais escassos aqui no Brasil, são normalmente duração de 10 a 12 meses, são um pouco mais extensos. Quanto chega mais ou menos o valor de um curso para o aluno se especializar? Varia bastante de região, né? Mas nós temos aqui no Brasil cursos nessa modalidade mais moderna, contemporânea, são um pouco mais baratos. Algo na faixa de 2 a 5 mil reais, mais ou menos. Ali por 6 meses? Isso. E um curso na modalidade já clássica, original, normalmente são cursos internacionais. Então esses cursos eles podem ter custos em dólar, 4 mil, 5 mil dólares, mas varia muito, né, do local onde você vai fazer a formação. E o que seria isso? O que diferencia quando uma pessoa está à procura dessa profissão, de se especializar? O que diferencia esses cursos internacionais? São mais métodos? Sim, o curso internacional basicamente ele é clássico, original. Ele mantém a originalidade do método do jeito que foi descrita por Joseph Pilates desde o início. Então, os exercícios são todos os exercícios que foram criados pelo próprio Joseph Pilates ou que foram criados pelos, eles chamam de elders, né, que são aqueles que são os que continuaram o legado de Joseph Pilates. Então, estes cursos basicamente são assim, né? E fora do Brasil também, já aproveitando o gancho, né? Fora do Brasil não tem essa necessidade que nós temos aqui de ser fisioterapeuta ou educador físico. Você que trabalha com comunicação, que é repórter, poderia, cansei da profissão, quero me tornar um instrutor. Você vai passar por um ano de formação, vai ter noção de anatomia, de biomecânica e vai aprender os exercícios. Vai fazer algumas avaliações e se você for aprovado, você está apto a trabalhar, né? Aqui no Brasil é que a gente tem essa hegemonia, vamos só Pilates, só o fisioterapeuta ou o educador físico, né? Tem que ter ali a área do bacharelado. Isso, exatamente. Mas fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, você pode, se você for aprovada, lá tem uma instituição chamada Pilates Method Alliance, PMA, que você faz uma prova e se tiver um certificado, um ISO para o profissional instrutor de Pilates, se você for aprovado, tiver 70% de acertos na prova, você está apto a trabalhar em qualquer estúdio, mesmo sendo uma repórter, uma dona de casa que se entediou, de repente quer trabalhar com alguma coisa, era praticante de Pilates e resolve virar uma instrutora, né? Não é a nossa realidade ainda, mas um dia. Falamos aqui de custos de curso, vamos falar pela melhor parte que todo mundo se interessa, remuneração. É uma boa remuneração? Quanto que custa mais ou menos? Quanto que um profissional, um instrutor de Pilates está ganhando hoje em dia? Um profissional de Pilates, se ele for contratado pelo estúdio, o conhecimento que eu tenho é um pouco mais regional, né? Então a minha região aqui, na faixa de 30, 40, 45 reais por aula. Né? Embora alguns estúdios optem por trabalhar em esquema de parceria. Então 40%, 50%, depende muito de cada estúdio, né? Então isso é uma questão particular. Mas em torno de 40 reais a hora de aula é o que nós temos aqui na região, na média. E é uma profissão registrada ou é autônoma? Pode ser tanto autônomo quanto registrado. Pode ser inclusive uma MEI, né? Um estúdio de Pilates. Então os profissionais, hoje muitos profissionais optam por montar a própria sala por ter um custo baixo, né? Relativamente baixo. Algo em torno de 20 a 30 mil reais você consegue montar um estúdio
com uma quantidade mínima, um aparelho de cada, um Cadillac, um Reformer, uma cadeira, um leather barrel, uma bola, enfim, né? São nomes de aparelhos, né? Então você, uma unidade dessa pequena, uma sala de 20 metros, 25 metros, você consegue ter o seu próprio negócio. Fábio, qual é o maior desafio da profissão? O maior desafio da profissão, acho que como toda profissão, é não se acomodar, né? Então, como os nossos alunos, eles acabam ficando um bom tempo com a gente, às vezes o profissional acaba se acomodando e a gente tem que estar sempre assim. A aula de Pilates, ela é um desafio para o aluno e ela deve ser um desafio sempre para o instrutor. Então, o instrutor que perde essa vontade de se desafiar e de desafiar o aluno, de acreditar no aluno, de fazer o aluno acreditar que ele é capaz de executar aqueles gestos, eu acho que aí a gente corre o risco de o aluno acomoda e com qualquer relacionamento, né? Cai na rotina e aquilo acaba ficando chato, tanto para quem é instrutor quanto para quem é aluno, né? Então eu acho que o grande desafio é não se acomodar. Rotina nunca é bom, para nada, nem para o nosso corpo, que tem sempre que estar em movimento. Exatamente, o corpo foi feito para o movimento. E o Pilates é uma técnica bem tranquila de trabalhar, mas demanda dedicação, estudo, conhecimento. E eu acho que isso é o fator mais importante. Conheça o seu instrutor, conheça o estúdio, conheça a formação dele, que eu acho que você vai ficar mais tranquilo de entregar o seu corpo para ele. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigada. Gostaram de todas as informações? Demos dicas de ouro aí para você que quer se tornar um profissional cada vez melhor. Até o próximo quadro. Quarta-feira de tempo estável, céu claro em toda a cidade por conta de uma massa de ar quente e seco. E com isso as temperaturas seguem elevadas, umidade relativa do ar muito baixa, o que pode prejudicar a saúde, principalmente de crianças, idosos, pessoas com comorbidades cardíacas e respiratórias, mas também da população geral. Amanhã, quinta-feira, segue esta condição, com o sol aparecendo durante todo o dia e sem previsão de chuva. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, então, 5 de setembro, mínima de 16 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, faz muito calor, podendo chegar aos 34 graus aqui na cidade de Campinas. E uma última informação, olha só, a partir de hoje, quarta-feira, o acesso às dependências da Câmara Municipal aqui de Campinas vai ser exclusivamente pela entrada da Avenida da Saudade, número 1004. A interdição da entrada do plenário e plenarinho deve permanecer por 16 semanas, período em que serão realizadas melhorias, principalmente na rampa, como o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Então, você que vai vir na reunião ordinária, você que vai visitar algum gabinete, a entrada é pela Avenida da Saudade. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que hoje, às 6 horas da tarde, tem a reunião ordinária de número 50 e o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã, na quinta-feira, ao meio-dia. Tchau, tchau.